Grandes nomes da história. Carlos Lamarca. A história de Carlos Lamarca é cercada por controvérsias e simbolismos, refletindo as tensões políticas e sociais do Brasil durante a ditadura militar. Lamarca foi um capitão militar brasileiro que acabou se tornando um dos principais líderes da luta armada contra a ditadura no Brasil. A história é tão inacreditável que no final da década de 60, Lamarca chegou a atuar como instrutor de tiro para caixas de banco do Bradesco. Por indicação do Exército, ele treinava funcionárias do banco para enfrentar os assaltos que eram frequentes naquela época. Filho de Antônio Lamarca e de Gertrudes da Conceição Lamarca, ambos descendentes de italianos, Lamarca cresceu em meio às dificuldades típicas de uma família humilde. Viveu até os 17 anos no Morro de São Carlos, no Estácio, no Rio de Janeiro, um entre 7 irmãos. Aos 16 anos, participou de manifestações de rua durante a campanha nacionalista O Petróleo é Nosso e tinha como livro de cabeceira Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Em 1955, ingressa na Escola Preparatória de Cadetes, em Porto Alegre, e 2 anos depois é transferido para a Academia Militar das Agulhas Negras, onde se formou aspirante a oficial em 1960, assumindo seu primeiro posto em São Paulo. Ele era um militar exemplar, um exímio atirador. Em 1962, integrou o Batalhão Suez, nas Forças de Paz da Organização das Nações Unidas na Faixa de Gaza, onde serviu na 7ª Companhia sob as ordens do Major Alceu Costa, filho do futuro presidente da República Costa e Silva. Lamarca retornou 18 meses mais tarde, com as primeiras ideias socialistas, graças à pobreza que testemunhou no local e ao começo da leitura de clássicos marxistas. Numa carta a amigos, afirmou que se fosse preciso entrar em combate, entraria ao lado dos árabes, impressionado com a realidade deste povo na região, que considerava cruel. Estava servindo a 6ª Companhia de Polícia do Exército, em Porto Alegre, quando ocorreu o golpe militar de 1964. Em setembro de 1968, encontrou-se com o líder da Ação Libertadora Nacional, Carlos Marighella, que o ajudou a colocar sua mulher e seus filhos fora do Brasil, foram viver em Cuba, como salvaguarda da família para o que pretendia fazer. Foi nessa mesma época que trabalhou como instrutor de tiro para funcionárias do Banco Bradesco. Em 1969, tomou a decisão que mudaria sua vida. Lamarca e seus companheiros de farda decidiram desertar em 26 de janeiro, levando do 4º Regimento cerca de 560 fuzis e muita munição. O plano, entretanto, foi frustrado pelo acaso. 3 dias antes da data marcada, o caminhão pintado com as cores do Exército, que seria usado para a retirada das armas, foi descoberto numa chácara em Itapecerica da Serra, próximo de São Paulo, enquanto sua pintura era terminada, porque um menino das redondezas foi maltratado pelos pintores e reclamou com o pai, que chamou a polícia. O fato obrigou a ação ser antecipada. Em 24 de janeiro de 1969, acompanhado do sargento Darcy, do cabo José Mariani e do soldado Roberto Zanirato, ele fugiu do 4º Regimento de Infantaria de Quitaúna numa Kombi, levando consigo 63 fuzis FAL, 3 metralhadoras leves e alguma munição, bem menos que o pretendido. Com este ato, Lamarca deixava as Forças Armadas e entrava na clandestinidade para o resto de sua vida. Nos 2 anos seguintes, Lamarca protagonizou ações de tirar o fôlego. Em 1970, liderou o sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher, exigindo a libertação de 70 presos políticos em troca de sua liberdade. Foi uma negociação tensa e longa, mas que terminou sem derramamento de sangue, graças à decisão estratégica de Lamarca. Antes disso, no Vale do Ribeira, ele e seu grupo enfrentaram 2.500 soldados em uma operação digna de um filme de ação. Perseguido implacavelmente, seu grupo reduziu-se de 17 para apenas 5 homens. Ainda assim, eles conseguiram escapar, usando de astúcia e resistência física impressionantes. Em meio à clandestinidade, ele se envolveu com Yara e Avelberg,
uma militante do movimento revolucionário 8 de outubro, o famoso MR8. O casal dividia momentos de tensão e esperança, enfrentando a constante ameaça de captura. Nessa época, participou também de diversos assaltos a banco. Em 1971, Lamarca refugiou-se no sertão da Bahia, onde tentava estruturar um foco de guerrilha rural. Doente e enfraquecido, foi traído por informações vazadas à repressão. No dia 17 de setembro, em Pintada, uma pequena cidade do interior da Bahia, ele foi emboscado e morto junto com seu companheiro Zequinha Barreto. Sua morte marcou o fim de um dos capítulos mais emblemáticos da resistência à ditadura. Carlos Lamarca é lembrado como um ícone da luta contra o autoritarismo. Em 2007, foi promovido póstumamente a coronel e reconhecido como perseguido político, mas decisões judiciais posteriores anularam esses atos. Em 1980, ainda durante o governo de João Batista Figueiredo, os jornalistas Emiliano José e Oldac Miranda escreveram Lamarca, o capitão da guerrilha, que conta a história de Lamarca. Em 1994, o cineasta Sérgio Rezende lançou o filme Lamarca, com Paulo Betti no papel do guerrilheiro. A vida de Lamarca nos desafia a refletir sobre coragem, escolhas e o preço da luta por ideais. Lamarca decidiu enfrentar um sistema opressor que acabou lhe custando a vida. Carlos Lamarca não foi apenas um guerrilheiro ou um desertor. Foi um símbolo de resistência, uma figura que, para muitos, representou a esperança de um Brasil mais justo.